Oi, 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 tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixe-me ver aqui. A Dorinha já avisou que vai estar no culto, amanhã ela assiste. A Andréia, a paz, minha querida Edilza. Deus abençoe. Um abraço para você. Marcos Bueno, não sei se a Cléo tá por aí também ou se ela foi em outra igreja. Um abraço para todos vocês do fundo do meu coração. Alda Lemos, a paz, minha querida, que Deus te abençoe. Kátia, Marcos Vietro, um abraço para vocês também, bem apertadinho, hein? Stephanie, um abraço para você também, minha querida. Seja muito bem-vinda. Eu tenho que seguir pelo celular hoje, mas tá ótimo. Hoje nós vamos falar. Tamo junto? Ô, Glória, então tá bom. Tamo junto, bora lá, tamo junto. Meus amores, enquanto outras pessoas vão entrando, eu observei, inclusive, que assim, domingo tem entrado pouca gente, mas durante a semana as pessoas têm assistido. E eu achei lindo de ver que assim, tem algumas pessoas que estão reunindo na casa delas, assim, fazer um café para tomar junto e estão assistindo o culto. Eu achei assim, muito obrigada, Maria, por estar fazendo isso. Muito obrigada de você estar prestigiando a palavra de Deus. Eu fico muito agradecida pelo trabalho. Você está fazendo um trabalho de evangelismo, então um abraço para você, um abraço para Ruth também, que também está chamando as amigas dela nas reuniões de mulheres e também está passando o nosso culto. Muito obrigada, que Deus abençoe todas vocês. Amém? Deixe-me ver. Estava com saudade? Então, mata a saudade hoje. Tá bom, Andréia? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença santa, te agradecendo pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Nós entramos em Tua presença, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos da maneira que convém, meu Deus Todo-Poderoso. Deus, perdoa-nos dos nossos pecados, conscientes, inconscientes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores. Confirma sobre a nossa vida a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito Santo e o escudo da fé. Que a espada do teu Espírito nos capacite a falar aquilo que é necessário, que venha para edificar. E que o escudo da fé na nossa vida seja inabalável, Pai. Porque sem a nossa fé não somos nada. Somos tão pequenos, Deus. Tão pequenos. Nós dependemos do Senhor para tudo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um que está assistindo esse estudo, aqueles que vão assistir depois, eu apresento diante do teu altar. Que eles sejam tocados agora, meu Deus, com cura, com restauração, com renovo. Ah, Deus Todo-Poderoso. Mas não visita só aqueles que estão me ouvindo. Entra agora com a tua palavra, com o teu toque de amor em cada um dos seus familiares, arrancando, Pai, cada um de nós da mesmice, cada um de nós dos conflitos, das doenças que têm tentado nos atingir, das lutas, dos desafios. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que como filhos teus nós não vamos conseguir fugir das lutas, mas com o Senhor do nosso lado tudo fica mais fácil. Oh Deus Todo-Poderoso, hoje vamos falar da igreja de Filadélfia, Pai. Senhor, que sejamos nós, como essa igreja, uma igreja modelo, que sejamos filhos modelos. Eu sei que por nós mesmos somos fracos e não conseguimos, mas o Senhor usa-nos da maneira que convém.
sonda os nossos corações e vê se há em nós algo que te desagrada, Senhor, e arranca de nós. Revela ao nosso coração os nossos erros para que a gente possa mudar e acertar. Sim, Deus, porque somos falhos, somos pecadores. Ah, Deus Todo-Poderoso, só queremos ser filhos. Só precisamos do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo. E eu sei, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Ah, Paizinho, nós te amamos, nós te adoramos. Nós declaramos que o Senhor é santo e que não há nada além da tua bondade e da tua generosidade. Obrigado por sermos filhos. Obrigado por podermos chamá-lo de Pai. Sim, Deus. Gratidão é o que nós temos. Abençoa essa noite para que a palavra seja entregue, não porque eu estudei, não porque eu li, não porque eu busquei, mas porque o Senhor vai entregar essa palavra na vida de cada um que está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que todo sono, todo barulho externo, toda confusão, tudo cessa agora, para que essa palavra venha a ser recebida no coração de cada um e que venha como uma semente em solo fértil e germine para crescermos mais e mais na tua palavra, no teu zelo e no teu cuidado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém aí que chegou. Se eu estou melhor, graças a Deus, Marcos, eu estou melhor sim, graças a Deus. Aliás, eu melhorei rapidinho. Mãe, boa noite, mãe, chegou agora, deixa eu ver aí. Jaque, oi, Jaque. Um abraço para vocês, um abraço para o Fabinho, um abraço para o Danilo, para a Olívia, olha, apertadinho. E um abraço para a Dalva também, que eu vi que tá aí me ouvindo, né, Dalva? Que Deus traga cura para a sua vida, em nome de Jesus, Dalva. Que você possa voltar a pintar, que é uma coisa que você ama, que você possa voltar a escrever, a ler, em nome de Jesus, que você nessa noite seja tocada pelo Senhor de uma maneira sobrenatural e que você volte à normalidade. Eu creio no poder da oração e eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, toma posse, Dalva. Aliás, tomem posse. Porque o Senhor tem falado desde cedo, que Ele estava curando. E eu falei assim, bom, se é para mim, tô tomando posse, com as duas mãos, dois pés agarradinho assim. Mas se Deus está curando, significa que Ele está curando a todos nós. E nós somos muito amados de Deus, nós não podemos esquecer disso, de jeito nenhum. Hoje vamos falar então da igreja que foi considerada uma igreja modelo. Fabinho, boa noite, um abraço, meu querido. Um abração de urso, assim, aquele bem grandão. Tô precisando de um abraço desses, viu, gente? Saudade de vocês. A igreja de Filadélfia foi considerada uma igreja modelo. Nós vamos ver aqui nas passagens que a igreja que falamos a semana passada, nós ministramos a semana passada, e as igrejas, elas eram muito próximas. E por serem muito próximas, a realidade era bem parecida. Mesmo assim, uma ficava no alto de uma montanha, praticamente protegida, e a outra não estava, mas estava numa passagem. E nós vamos aprender algumas coisas que é muito importante. O estudo didático da coisa, a teologia, a parte teológica, sim, é importante. Mas muito mais importante que isso é trazermos a Bíblia para a nossa vida pessoal. Amém? Apocalipse 3, e eu vou ler do 7 ao 13. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia.
Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho em breve, apeguem-se ao que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. E ele será cidadão da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Boa noite, Maria Augusta. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Andresa. Um abraço em vocês. Bem gostoso, tá? Amo vocês todos, gente. Oh, meu Deus, como é bom estar aqui com vocês. É muito, muito gratificante. Deus é maravilhoso. Das 7 igrejas do Apocalipse, apenas 2 foram poupadas, foram até elogiadas, que é Esmirna e Filadélfia. Elas foram elogiadas pelo Senhor. Deus viu e encontrou nelas coisas boas, coisas que valiam a pena ser comentadas. No caso da igreja de Esmirna, veio um elogio e depois um encorajamento para que eles continuassem, para que eles não desistissem. Obrigada, Andréia. Obrigada, meu amor. Já para a igreja de Filadélfia, veio um elogio acompanhado de um desafio. Primeira, Esmirna. Elogio e encorajamento para continuar. Filadélfia. Elogio e um desafio. Quem de nós que não gostamos de um desafio? Se você for uma pessoa normal, a gente sempre gosta de um desafio. De sentir... Oi, Ellen! Boa noite, minha querida! Deus te abençoe vocês! Sejam muito bem-vindos. O elogio, acompanhado de um desafio, significa o quê? Eu estou contente com você, mas eu conto com mais coisas que você vai fazer. E é assim que Deus nos vê, com esse amor, com esse cuidado. Agora, quando nós falamos de igreja, nós temos que lembrar, igreja somos nós. A igreja, prédio, é só um templo. Quando começam a se reunir 2 ou mais pessoas, e em nome dele, ele está no meio deles. E, consequentemente, se torna ali uma igreja. Hoje, muitas pessoas estão longe das igrejas, mas não deixaram de ser igreja, não deixaram de ter o Espírito Santo que trabalha na vida dela, não deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, hoje, elas são a igreja que propaga o amor de Deus. Então, quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós temos que lembrar o seguinte: nós estamos vivendo momentos em que, como igreja, nós temos que aprender o que o Senhor está nos mostrando. Por que que ele manda pregar as 7 igrejas do Apocalipse? Eu confesso que para mim tem dado umas chacoalhadas boas, de coisas que eu ainda preciso melhorar, de coisas que eu fiz certo, de coisas que veio como bálsamo para o meu coração, porque eu vejo assim, levantes, mas eu não estava errada,
outras que eu vejo que faltou algumas coisas, que eu também tenho que me posicionar. Na verdade, toda vez que eu trago um culto para vocês, esse culto passa primeiro para mim. Antes de edificar a vida de vocês, o Senhor está edificando a minha própria vida. E é assim que funciona hoje e sempre foi. E eu creio que no futuro continuará sendo assim. A palavra... Eu já falei, Alda, já fiz até uma oração, tá? É que acho que a gente tá com um tempo diferente aí, tá? Bom, vamos lá. Como uma igreja modelo, vive o Cristo que prega. Vamos pensar na igreja de Filadélfia? Bom, se eu sou uma igreja modelo, se existe uma igreja modelo, se eu sou uma filha boazinha, olha que palavra, boazinha. Se eu sou uma filha que amo meu pai, eu confio no meu pai. Olha, de verdade, quando eu confio no que meu pai ensinou, pode acontecer qualquer coisa, mas eu sei que o meu pai vai estar lá para me socorrer. Se somos assim com as pessoas que estão ao nosso redor, de carne e osso, imagina Deus. Veja bem, se eu estou pedindo pela cura de alguém, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. A música diz isso. Mas você sabia que até mesmo quando uma pessoa está enferma, eu peço a cura e ela não se cura e morre, Deus fez também? Deus faz tudo. A gente é que não enxerga. Então, uma igreja modelo vive o Cristo. Vive a certeza da salvação, vive a certeza do amor que Deus tem por nós, que entregou seu próprio filho. Como nós que somos adotados, que nós somos enxertados na família ali, que temos Jesus como nosso irmão mais velho. Uau! Pensa, somos amados, somos queridos. Então, o que acontece, eu tenho que acreditar que se é para o bom, se é para o ruim, está ali, está acontecendo. Está acontecendo. Não pensa que você está sozinho. Porque a palavra de Deus na minha vida tem que ser tão clara, tão absoluta, que eu acredito tanto naquilo que eu vivo isso. Em momentos de crise, em momentos de estafas, em momentos de dor, de luta, é o que cremos sobre Cristo que vai determinar a vitória ou a derrota. Oi, Ivaneide, boa noite, querida, seja bem-vinda. Se eu acredito que Deus está no controle de tudo, o resultado não importa. Importa que eu vou fazer minha parte. Importa que eu vou pregar o evangelho. Importa que eu vou falar do amor de Deus. Importa que eu vou orar até o último segundo. E aconteça o que acontecer, Ele está no controle. Eu creio tanto nisso que vocês não têm noção que é só isso que me mantém de pé. Se um dia eu começasse a contar a minha vida, daria um livro. Sabe por que eu não posso escrever um livro sobre a minha vida? Porque aconteceram tantas coisas ruins. Mas assim que elas aconteceram, eu entreguei na mão de Deus e tudo se transformou numa coisa tão leve que eu não tenho que contar. Porque não tem mais peso, não tem mais dor. Já são só histórias. Histórias, apenas histórias. Quando eu lembro, não tem como eu viver, não tem como eu sentir, não existe essa possibilidade. Então não dá para escrever um livro. Mas eu tenho um Deus que cuida dos detalhes da minha vida, que cuida das menores coisas, mas também das coisas grandiosas. Só que esse Deus que está na minha vida não está só na minha vida. Ele está na sua vida. Você crê nisso? E o que Ele faz por mim, Ele faz por você.
Não importa se a luta está grande, não importa se os desafios estão vindo ao seu encontro, não importa. Sabe o que importa? Ele está com você, segurando você no colo. Muitas vezes segurando você no colo e outras vezes te puxando pela mão. Preparando caminhos, trazendo a solução onde você nem imagina. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, se nós fôssemos analisar quais são os atributos de Cristo. Bom, ele diz assim, em Apocalipse 3:7, escreva essa carta, é Jesus falando para João. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Quem é o anjo? É a pessoa responsável por levar a mensagem à igreja. Escreva ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Peraí, santo e verdadeiro. Então Deus é santo, ele é separado, ele é uma pessoa, ele não é um ser imaginário, ele é uma pessoa e ele nos dá exemplos de vida. Ele não se deixou levar pela dor, pelo medo. Não se esqueça, Jesus não nasceu adulto, ele nasceu uma criança. Ele passou os desafios das crianças, que as crianças passam. Ele passou pelos desafios da adolescência. Ele se tornou um homem. Ele teve que trabalhar, ele teve que fazer seu sustento. Ele teve um momento onde ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo e dali ele recebe a direção. Vai e faz o que é necessário. Jesus, ele não é uma pessoa qualquer, ele é o nosso irmão, o meu irmão mais velho. O dia que eu entendi isso, eu chorei tanto, porque eu sempre quis um irmão. E para mim, a palavra de Deus não é algo que é uma historinha. A palavra de Deus é uma verdade. E aí eu lembro que quando o pastor falou isso, que eu tinha um irmão mais velho, mas eu chorei, porque eu falei assim, gente, eu não tô sozinha. Eu não sou uma filha única, porque eu sou filha única. Eu tenho um irmão que eu posso contar com ele na hora que eu preciso. E não fazia muito tempo que meu pai tinha falecido. Então, para mim, isso era uma coisa assim que ainda doía a ausência do meu pai. Mesmo assim, eu entendi, poxa, peraí, então eu não estou sozinha. Eu tenho a minha mãe e eu tenho meu irmão mais velho. Só que esse irmão não é só meu, ele é seu. E ele tá aí para te ajudar. Ele não é aquele irmão mais velho ciumento que não aceita você. Ele é um irmão que protege, ele é um irmão que cuida, ele é um irmão que está ali pronto para tudo. Para te defender, para te proteger, para te instruir. Ele é aquele irmão que vale a pena ter. Paulo disse assim, em Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo. Quer dizer que se eu tenho um pensamento correto, ele é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Olha quem é o nosso irmão. Olha quem é o nosso irmão. Era nesse Cristo santo e verdadeiro que a igreja em Filadélfia acreditava. Era nesse Cristo que eu estou dizendo para você. Era o Cristo que morreu e ressuscitou. Era o Cristo que entregou a vida dele por amor. E ele não entregou a vida dele por amor a mim, a você. Ele entregou para todos. Todos nós podemos ser salvos. O problema é que algumas pessoas querem isso e outros não querem. Nós temos esse presente de ser abençoados, tratados, curados, apacentados, mas eu quero. Mas muitos não querem. Quantas vezes que eu já fui pregar a palavra, que eu fui falar do amor de Deus, e no meio do caminho a pessoa falou assim, olha, vamos mudar de assunto, eu não gosto de falar de religião. Ei, Bíblia não é religião. Jesus não é religião. Deus não é religião. Eu não prego religião. Eu não ensino religião. Deus é Deus. Jesus é Jesus.
E ele é a minha família, ele é a sua família. Então, quando que eu não vou contar? Quando meu filho faz uma gracinha, eu não vou falar? Se o meu neto agora que vem em casa e fala, "Ô, vovó, vamos brincar? Ou, peraí, para o mundo! Eu fico vendo assim, faço o almoço, recebo e tal. Quando meu neto fala assim, vovó, vamos brincar? Gente, para tudo, larga prato lá, larga todo mundo que tá conversando, vamos brincar. Agora imagina se eu tenho esse amor por uma criança que tão pequena. Imagina o que Deus não sente por mim e por você. E ele está ali elogiando a igreja em Filadélfia. Só que ele também vê em nós se nós estamos seguindo esse padrão. Vamos pensar um pouquinho como que é a condição de uma igreja modelo. Bom, a igreja modelo recebe os seus desafios, ou seja, eu e você vamos passar por muitos desafios. Apocalipse 3:8. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Olha o que ele está dizendo. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Então, se você se acertou com Deus, aceitou que Ele é seu Pai, entendeu que Jesus Cristo é o Filho, que o Espírito Santo é o Consolador, ei, para tudo. Ele está dizendo que Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. E quando eu entender que essa porta que Ele abriu ninguém pode fechar, é em tudo. As pessoas dizem assim, serve para a igreja. Se uma igreja fecha é porque Deus não estava ali. Se uma pessoa fica doente é porque Deus não estava ali. Se uma escola não consegue passar o conteúdo é porque Deus não estava ali. Se uma empresa... É tudo. É tudo. Não é isso. Ele quer dizer o quê? Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar, só ele. E se algo vai fechar, é porque ele disse, aqui nesse lugar, seu tempo acabou. Mas é ele que está no controle de tudo. Quando ele fala que ele abre uma porta e que ninguém pode fechar, não significa que você vai ser invulnerável, que ninguém vai te tocar. Significa que enquanto ele decidir que aquela porta vai ficar aberta, aquela porta estará aberta. E depois, outras portas podem surgir. Mas, na verdade, a porta da minha vida, ela está aberta para receber o novo de Deus o tempo todo e todos os dias. Você crê nisso? Eu fico vendo assim a situação, as pessoas parecem que hoje em dia não acreditam, tão frias. É uma frieza emocional, é uma frieza espiritual. Eu não consigo entender. Isso corta o meu coração, dói na alma a gente ver essa situação. Bom, ali naquele momento ele estava dizendo para a igreja, olha, eu sei que vocês creem em mim, eu considero vocês uma igreja modelo. E vocês têm tudo para continuar me servindo, pregando o evangelho. Oi, Edna, boa noite, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Filadélfia, a igreja em Filadélfia, era a igreja mais novinha das 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Ela foi fundada pelos colonos de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Sabe quando foi fundada a igreja a cidade de Filadélfia? Eles fizeram isso porque era um lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade, inclusive, era chamada de Porta do Oriente. Então, muita gente passava por ali. Mas também ela tinha um nome carinhoso dado pelos fundadores, que ela seria uma pequena Atenas. Por quê? Porque o objetivo era que essa cidade crescesse com a filosofia grego-romana e que ali fosse propagada a língua grega. Então pensa um pouquinho.
poucas pessoas conhecem a Cristo, se convertem ao amor de Jesus, se entregam para pregar essa palavra. E aí, Jesus está dizendo: estou abrindo a porta para você. Ei, você não é qualquer um, não. Vocês são separados, escolhidos aqui dentro. Nessa cidade onde todos procuram estudar, vocês têm uma porta aberta para evangelizar e levar a mensagem da cruz. Era isso que Jesus estava dizendo. As oportunidades missionárias ali eram gigantescas, muito maiores do que ensinar a língua grega, muito maiores do que ficar propagando as culturas grego-romano daquela localidade. Eles tinham como irradiar o evangelho, porque era um lugar de passagem. Lugares de passagem, a gente fala só um pouquinho do amor de Deus. Talvez você diga assim para mim: eu não sei evangelizar ninguém. Sabia que quando você fala Deus te abençoe para as pessoas, vocês devem de ver, quem conversa comigo, eu estou sempre dizendo assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Primeira coisa que eu aprendi, porque eu já fui rejeitada no Deus te abençoe, não gosto que fale assim, já ouvi muita coisa. Primeiro, quando eu digo Deus te abençoe, eu mando uma bênção para aquela pessoa. Se ela não aceitar, se ela não der bola, aquilo volta para mim. Então, a bênção que eu mandei para alguém, não sendo aceita, aquela palavra volta para mim. Então, eu recebo a bênção de Deus. Quanto mais eu falar Deus te abençoe, mais eu estou recebendo bênçãos, ou estou abençoando e cumprindo o meu propósito. Então, se você simplesmente falar assim: olha, não fica preocupado, Deus está no controle. Se você disser: você está enfermo? Entrega na mão de Deus, não guarda isso para você, não carrega esse fardo, entrega para Deus. Tá chorando, tá sofrendo, tá com dor, não sabe para onde sair? Calma, o Senhor tem uma porta e Ele vai abrir para você. Tenha frases prontas e você já está levando o amor de Deus. Ah, mas eu não sei evangelizar. Você sabe falar do amor de Deus? Então aproveita. Fala desse Deus que te ama, que faz tudo por você. E se você está sentindo que você não está recebendo todo esse amor de Deus, hoje é dia de você mudar a sua opinião. Em nome de Jesus. Hoje é dia de você entender que Deus é Deus e Ele não desampara os filhos teus. A igreja modelo também, ela tem que reconhecer suas limitações. Eu e você precisamos reconhecer que nós temos limitações. Apocalipse 3:8. E fala assim: você tem pouca força. Poxa, tá falando que eu sou bonzinho, mas que eu tenho pouca força, que eu sou fraco? Que Deus para falar isso? Ele não estava criticando, ele não estava querendo que as pessoas fizessem mais do que poderiam. Não, ele estava dizendo a respeito que a igreja era pequena quando comparada com a população daquele lugar. Ela também tinha, os membros daquela igreja eram pessoas muito pobres financeiramente e sem uma expressão social, ou seja, era uma igreja que não tinha pessoas fluentes, aquelas pessoas influentes, né? Aquelas pessoas que estavam lá na mídia social, saindo ali nas revistas da sociedade, nas páginas do jornal da sociedade. Era disso que ele está falando. E ele reconhece que eles eram pequenos, eram fracos. Mas nada disso deveria detê-los diante das grandes oportunidades que eles tinham de evangelizar, porque a porta estava aberta. Hoje, nessa noite, se você crê, recebe essa porta aberta na sua vida. Toma posse dessa bênção que Deus está entregando. Ele está te dando uma porta aberta. E quando Deus dá, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Sabia que quando você recebe uma porta aberta, nem você pode fechar.
Mas muitas pessoas realmente não conseguem fechar, fica ali, fica ali, fica ali. Porém, a sensação que ele tem é que ele vai esfriando, esfriando, esfriando e ele deixa de fazer aquilo que ele recebeu para fazer. Que situação talvez você esteja vivendo, não? A gente vai vivendo tantas lutas, tantos desafios, que não é que a gente perde a fé. A gente não perde a fé, porque fé é uma coisa que ninguém pode arrancar da gente. Mas muitas vezes, no meio das lutas, a gente dá aquela abatida, dá aquela... Não tô abandonando minha fé, mas eu acho que eu tô tão cansado. Tô tão cansado que eu não aguento mais. E eu posso falar para vocês isso com um ganho de causa. Eu posso falar isso para vocês porque eu vivo na prática muitas situações assim. Eu estou tão cansada. Tanto que recentemente eu tive até o diagnóstico, né, do burnout, que é por esgotamento mesmo. Mas por que você está cansada? Porque realmente eu não tenho parado. Eu não tenho parado. Só que eu sinto que eu tenho feito pouco para levar a palavra de Deus. Eu sei que é o meu chamado, mas eu não estou conseguindo fazer o tanto que eu queria fazer, que eu quero fazer. Então, todo mundo passa por isso. Não sou só eu. Ah, pastora, mas você não devia falar essas coisas? Você é pastora? Que exemplo você está dando? Eu estou dando o exemplo de que mesmo orando o tanto que eu oro, mesmo jejuando, mesmo buscando, lendo a Bíblia todos os dias, cantando louvores o dia todo, fazendo tudo, eu também às vezes me sinto fraca. Eu sou normal e você é normal. Não se abata por isso. Não se frustre por isso. Paulo escreveu alguns versículos que eu quero ler com vocês para a igreja de Corinto. E ele disse 3 coisas que merecem destaques. A primeira está lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Olha o que Paulo está dizendo. Falei de aproveitar a porta aberta e, sendo fraco ou não, você não deixa de fazer. Ele vai permanecer em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Então vai mais uma dica. Quem serve a Deus vai sempre enfrentar oposição. Pastora, não, Deus abre as portas. Gente, Deus abre a porta, mas o inimigo está ali, de prontidão para trazer as afrontas. O inimigo está ali para nos cercar, roubar o nosso tempo. É assim que ele trabalha. O segundo versículo que ele deixa aqui para a gente está lá em 2 Coríntios 2,16. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Ou seja, é difícil para todos nós. E também Paulo diz assim, em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, ou seja, Deus falou para ele isso, ó, minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Porque quando eu tiro o meu eu, meu orgulho, a minha soberba, eu tô tão fragilizado que é nessa hora que Deus vem falar comigo. E aí ele diz assim, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, eu aceito com prazer minhas fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Aí eu vou falar para vocês mais uma coisa que talvez vocês, não sei se alguém já pensou, mas eu tenho analisado muito as coisas, né? Eu parei com os cultos presenciais temporariamente e tem sido um tempo muito bom para eu botar a casa em ordem.
Mas em algumas circunstâncias a gente olha e fala assim: não, eu aceito. Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu aceito com prazer as minhas fraquezas. Realmente todos nós temos fraquezas. Insultos, privações, muitas. Quantas vezes para orar por uma pessoa você não fica horas e horas e horas sem comer, sem poder fazer as coisas? Perseguições, aflições que eu sofro por Cristo, tá? Então eu questionei, peraí, mas eu estou sofrendo um monte de coisa nesse sentido, mas eu não estou levando a palavra como eu gostaria de levar. Eu queria falar muito mais do amor de Deus. E essas coisas têm acontecido por outros motivos. E aí Deus fala assim para mim: pois é, só que eu estou no controle de tudo. A porta que eu abri ninguém fecha. Ela pode mudar a fechadura. Essa porta, aquela, mas a porta da sua vida, ninguém vai fechar. Ninguém vai mudar a porta da sua vida. E virão confrontos para te desestabilizar. Então tá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. O que tem me limitado? O que tem feito eu ficar paralisada? O que tem feito eu me sentir pequena? O que tem feito eu me sentir fraca? Analisa na sua vida. A igreja modelo também tem um outro detalhe. Ela resguarda, ela protege a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 3:8. Você tem pouca força. Ponto. Mas ainda assim, obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Ou seja, as afrontas vêm, as lutas vêm, mas eu não posso abandonar o meu Deus. Porque é proibido? Porque é pecado? Não, eu não posso porque é nele que eu tenho que me firmar. Eu tive que andar de muletas, eu tive que andar de cadeira de rodas o ano passado, eu andei com andador. E quer que eu fale? O Senhor me segurou pelos braços para manter as pernas em pé o tempo todo. Foram etapas, mas quem me sustenta é Deus. Então, eu não posso negar o nome de Deus. Eu não posso deixar de falar do amor dele. Eu não tenho como fazer isso. Sabe por quê? Porque o amor dele é muito maior. Vai deitar? O amor dele é muito, muito maior do que tudo isso. A melhor forma de descrever essa igreja é assim: eles eram fracos, mas eram fiéis a Deus. Vamos até o fim. Vamos até o fim. E Paulo também, ele coloca tudo isso da seguinte forma. Está lá em 2 Coríntios e eu vou ler 14, 15, 16 e 17. Mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Através de mim, ele passa o conhecimento por toda parte, como um doce perfume. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nós somos o aroma de Cristo que se eleva até a Deus quando eu resolvo fazer, quando eu resolvo aceitar que Ele é meu Pai, que Jesus é o meu irmão, que nós somos uma família. Quando eu resolvo aceitar isso, eu me torno perfumado a ponto de, Senhor, sentir a essência do meu perfume. Você pode olhar que quando se fala de queimar animais e sacrifícios para agradar a Deus, o cheiro suave. Você já fez churrasco na sua casa? O que é mais gostoso? O cheiro do churrasco do vizinho quando você está fazendo? Porque quando eu sinto cheiro de churrasco na casa do vizinho, gente, dá água na boca. Aí eu vou lá, compro a carne. É raro isso, tá? Porque o pastor não gosta de fazer churrasco. Mas, quando faz, é gostoso, é uma delícia, claro. Eu gosto de carne. Mas só que, no entanto, parece que não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo gosto da casa do vizinho.
E é assim que Deus viu os sacrifícios, assim como Ele olha para nós, que tem o perfume de Cristo. Nós temos a essência, é algo que transcende, que vai além do entendimento e do conhecimento. Esse é o Deus que nós estamos servindo. E aí vamos lá. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido diferente, de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Por quê? Os que são como nós vão se sentir bem na presença. Pessoas que são de Deus, eles se sentem bem na nossa presença. Agora, pessoas que estão ainda presos no mundo, para eles, olha só, para eles, os que estão perecendo, nós somos um cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem está? É só Deus para trabalhar nisso. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Nós não podemos ficar pensando, eu tenho que ganhar, vai barganhar. Não. Lógico que para todo trabalho missionário existe sim a necessidade financeira. Para tudo que você vai fazer. Mas nós não estamos negociando o evangelho. Nós não estamos dizendo, você pode fazer esse pecadinho, tá? Depois você pede perdão. Tá certo isso? Todo pecado tem consequência. E nós temos que entender, olha só. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa o tempo todo. A igreja modelo, ela resguarda a palavra de Deus. A igreja modelo, ela resiste às pressões, às lutas. Apocalipse 3, 8 e 9. Eu sei tudo o que você faz, mas eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Estou lendo de novo. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não o são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Peraí. Como assim? Falam que são judeus e não são? Deus. Quando nós falamos dos escribas e fariseus, nós estamos dizendo de pessoas que estudavam e pregavam uma lei que já nem era mais o que Deus mandava. Era uma lei de culpa, era uma lei de condenação. E aí nós vamos ver que Jesus vem, ele cumpre toda a lei, senão ele não poderia morrer e ressuscitar. Mas ele vem para dizer assim, agora todo esse peso foi tirado. Os 613 mandamentos, hoje, nós colocamos em 10. Os 10 mandamentos. E todos eles são a explicação dos 613 mandamentos que existiam no passado, das leis. Então, nós estamos vendo aqui, olha, o que nós estamos realmente fazendo? Negando a lei? Jesus veio para cumprir a lei. A lei acabou? A lei mudou. Não existe mais sacrifício de animais, o templo não existe. Hoje, cada igreja é como se fosse uma casa que reúne as pessoas, como era naquele tempo. Naquele tempo, Jesus passava e pregava. Eu sempre disse que eu queria fazer uma pregação embaixo de uma árvore. Esses dias eu achei uma árvore, gente, mas não dava para entrar embaixo, então não posso marcar ainda. Mas eu achei uma que dava, a cobertura dela dava assim, um terreno de 250 metros. Olhei e falei, é essa. Não tem como entrar lá embaixo ainda. E também não é meu, né? Então, Jesus ele andava de um lado para o outro, pregando. Hoje, nós temos que tomar uma decisão. Eu não tenho templo. Então, a lei acabou. Eu não tenho que ofertar, porque não tem templo.
Mas a Bíblia diz: o trabalhador é digno do seu salário. O que de graça vem, de graça vai, não é assim? Olha, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Mas para fazer qualquer coisa, nem tudo sai totalmente de graça. Então, precisamos analisar como eu vejo a palavra de Deus, como que eu estou pregando, como que eu estou ensinando, como que eu estou vivendo a palavra de Deus. Eu tenho uma alegria infindável de falar da palavra de Deus. Aqueles crentes não negavam o nome de Jesus Cristo diante da grandeza, do poder que os gregos e romanos estavam ali. Mas eles não pararam nem com a perseguição dos judeus. E Jesus fala que ele vai colocar aquelas pessoas prostradas aos pés daquela igreja. Ele está dizendo que dos filhos de Deus, essas pessoas vão ter que se render e reconhecer que Deus é na vida daqueles que estão servindo a Ele. As crises na igreja de modelo também existiam muitas. Veja bem, igrejas e indivíduos menos ou mais fiéis, para não dizer assim, né? Qual eram as crises? Tem os que são fiéis, tem os que não são, tem os que estão dentro da igreja, mas não são tão fiéis, tem os que nem estão dentro da igreja e são mais fiéis que os outros, que são aqueles que seguem mesmo a coragem de dizer: eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu creio na palavra. E existem aqueles que são tímidos. Quando diz assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus, nossa, quando eu via isso, porque eu sou extremamente tímida. Eu sei que vocês não acreditam nisso porque eu estou gravando, porque eu falo em público, mas eu sou muito tímida. Quando é para chegar num lugar assim, eu sei que as damas primeiro, mas eu sempre dou um jeitinho de empurrar o pastor primeiro. Eu tenho muita vergonha, sou extremamente tímida. Mas entenda, ser tímido não é assim, isso. Ser tímido é aquele que não tem coragem de falar de Jesus, de falar de Deus, quando tem oportunidade. Então, olha só, Deus condenando essa atitude. Nós precisamos abrir o nosso coração e começar a falar mais de Deus, né? A evangelizar mais, a trazer esperança num mundo que já não tem mais esperança. Sabemos que ele está às portas, batendo, e que logo ele vai voltar, isso não tenho dúvidas. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que cada dia que passa é mais um dia da chegada de Jesus, da ressurreição, da segunda vinda. Eu sei disso. Mas, espera um pouquinho, como que é? Eu sei que Jesus está voltando? Então, só que muita gente não sabe. Muita gente não aceita. Muita gente zomba dessa palavra. Então nós precisamos levar esperança para um mundo que já perdeu a esperança faz tempo. Diante das crises e perseguições, Deus promete que vai honrar, que foi o que ele falou, ó. Dizem que são judeus, porque os judeus mesmo eram aqueles que serviam a Deus, não aqueles que ficavam impondo, colocando condenação. Esses vão se prostrar aos teus pés. E ele coloca assim, e vão reconhecer que eu amo você. Eu quero que você pare por um segundo e pensa. Deus está dizendo assim, olha a profundidade desse versículo. As pessoas vão reconhecer que eu amo você. Não é você dizendo que ama a Deus, é Deus dizendo que te ama. É muito forte isso. É poderoso demais para você ignorar. As pessoas que se levantam contra você vai reconhecer que Deus te ama, porque você pode passar por qualquer luta, mas está sempre levantando, está sempre levantando. É assim que Deus quer te ver. Levanta. Levanta, anima. Você é a igreja de Cristo.
Tá difícil, tá? Tá pra você? Tá? Tá pra mim também? Tá! Mas levanta. Ei, ele te ama. Ele me ama. E é engraçado que a gente lê a Bíblia tantas vezes e parece que mesmo assim algumas frases parece que passam durante as várias vezes que a gente lê e de repente ela faz assim, abriu. A hora que eu li isso, eu falei assim, gente, é ele mesmo, é ele dizendo que me ama. Oh, peraí. As pessoas vão olhar e vão reconhecer que ele me ama. Ele está dizendo que ele me ama. Você tem certeza que você tem problemas? Ou você tem um Deus que te ama? Qual é a sua situação? Ele te ama. É demais, gente. Nós tá tudo podendo, viu? Nós tá tudo podendo, tão poderoso. Porque se a gente tem um Deus poderoso, a gente não pode se sentir pequeno. A gente pode até ser pequeno, mas a gente tem que ter a certeza que Deus já está trabalhando ao nosso favor. Diante das crises, existe a perseverança e Deus promete sustentar os fiéis. A proteção divina também, às vezes, é questionada. E aqui Jesus fala em Apocalipse 3:11, eu venho em breve, ou seja, ele dá o recado, ele já morreu, ele avisa que ele vai voltar em breve. Esse breve é o que nós estamos aguardando até hoje. Por que Jesus não voltou até agora? Ele é mentiroso? Não. Eu li isso no Facebook essa semana. Que Jesus é mentiroso porque ele falou que voltaria, as pessoas estão esperando até agora e ele não voltou. Sabe por quê? Porque ele está dando oportunidade para muitas pessoas que ainda não entregaram a vida para ele. Pessoas que ainda estão perdidas, mas por amor dessas pessoas, ele está dando oportunidade para que ela seja salva. É forte isso, né? E ele diz assim, eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, a sua fé. Eu volto, mas para, escuta, cuida da sua fé, cuida da sua confiança, cuida do seu amor, fica firme, para que ninguém tome a sua coroa. Se você já deve ter ouvido aquele bordão, né, cristão, toma cuidado com a sua coroa, ou seja, não fica olhando para o pecado dos outros, cuida da sua vida. Não fica olhando para o erro dos outros, cuida da sua vida. Não fica querendo entender o que aconteceu com o outro. Cuida da sua vida. E daí, quase chegando no fim, nós vemos o conforto que a igreja recebe. Após revelar o Cristo à igreja em Filadélfia, né? Eles descrevem a condição daqueles crentes. E ele apresenta um tipo de conforto que mantinha aquela igreja. Saber que eles eram amados, saber que ele voltaria, saber que nós deveríamos de guardar nossa coroa. E se ele diz nossa coroa, sabe o que significa? Quem que usa coroa? Reis, príncipes e princesas. Quem é que usa coroa? Reis, príncipes e princesas. Sabe o que significa isso? Se eu tenho uma coroa é porque diante de Deus eu já sou uma princesa. Eu já sou aquela pessoa que eu tenho passagem ali. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Eu tenho que manter minha fé para que ninguém me derrube e que eu perca a minha coroa. Muitas pessoas dizem assim, uma vez salvo, sempre salvo. E eu acreditei nisso a vida toda. Porém, se está sempre salvo, por que lá em Apocalipse diz assim? Porque os idólatras, os sodomitas, as prostitutas, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tem mais. Não herdarão o reino dos céus. Sabe o que significa? Que eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu tenho que manter a minha coroa. Ele me deu uma coroa. E é essa coroa que é a minha chave para entrar no reino de Deus. Eu não posso perder minha fé, porque se eu perder minha fé, eu vou voltar às velhas práticas. Eu vou voltar a fazer coisas que não agradam a Deus.
E sem a minha coroa, eu não tenho a chave. Então, eu posso perder a salvação? Eu posso me arrepender e não perder. Mas aí que tá. Como que eu estou levando a minha vida? Isso é tão sério. E pode ter certeza que isso vai gerar polêmica para muita gente. Porque é um assunto que tem vários teólogos que debatem de maneiras diferentes. Citando que uma vez salvo, sempre salvo. O outro fala que morre, que perde. Então, eu sei que o que eu estou falando vai gerar polêmica. Mas pensa nisso. Nós podemos ver o cuidado de Deus. Em Apocalipse 3:12, a parte A do versículo, diz assim que o vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus. Quem é vitorioso? Aquele que guardou a fé, que ainda está com a coroa, tá? Ele vai ganhar uma coluna. E aí, o pastor mandou aqui um versículo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ponto. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E aí nós estamos vendo que o vitorioso se tornará coluna no templo. O que é coluna? Se nós pensarmos, era costume lá na igreja em Filadélfia, que para homenagear os nobres, né, os cidadãos ilustres, os cidadãos, eles faziam-se colunas. Hoje nós temos os bustos, né, das figuras, mas eles levantavam uma coluna com o nome daquela pessoa. E isso daí era para mostrar quem eram os importantes da cidade. Provavelmente uma pessoa cristã jamais teria erguida uma coluna dessas. Mas, veja bem, cristão não recebe. Mas o que guardar a fé, conservar a coroa, manter a santidade, esse vai ter uma coluna, ele vai ser muito importante no reino de Deus. Olha essa palavra, gente. É tão séria. Eu tô vendo que tem pouca gente assistindo, mas tinha que ter muita gente entendendo isso. Para mim, tudo é revelação. Cada culto vem para mim primeiro. E eu fico extasiada quando eu vejo tudo isso que Deus está mostrando. Pastora, mas você nunca pregou essa passagem? Várias vezes. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. As chances de nós sermos valorizados é mínima. Mas em João 12:26 diz assim: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, Jesus está falando, meu Pai honrará. Bom, a estabilidade é eterna, então nós teremos como colunas. E Apocalipse 12, a parte A do versículo, diz assim: Oi, Ivaneide, eu falei boa noite para você sim, minha querida. Acho que você não chegou a ver. Seja bem-vinda, viu, querida? Apocalipse 3:12 diz assim: o vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Jamais sairá. Bom, só para você entender que Jesus, tudo que ele vai falando, às vezes para nós, Jesus falou em parábolas. Não, ele está falando para a igreja que está lá na cidade de Filadélfia, só que, veja bem, a cidade de Filadélfia, ela tinha um acesso, era muito, aconteciam muitas catástrofes ali, muitos abalos sísmicos, certo? Terremotos eram frequentes naquela região. Agora, entenda, quando ele fala de uma coluna, quando se levanta a coluna de alguém muito importante, vem um terremoto, essa coluna cai, provavelmente ninguém mais vai lembrar que a coluna existia, porque vai estar todo mundo preocupado em reerguer sua própria casa, tá? Então essas colunas, esses monumentos, essas coisas que engrandecem o nome do homem, essas coisas são perecíveis. Mas ali, na presença de Deus, é para sempre. A cidade era
vítima constante de terremotos e também ficava perto de um vulcão. E quando as lavas desciam, destruía tudo, tudo. Então, quanta coisa não se perdeu? Mas a coluna que está em Cristo, a coluna que está na presença de Deus, essa é inabalável. Quem é? Eu e você. Toma posse, muda. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:12, a parte B do versículo. Mostra a eternidade nossa já está garantida. Escreverei nele o nome do meu Deus e ele será cidadão da cidade do meu Deus. Olha o nosso monumento aí. Escreverei nele o nome do meu Deus e ele será cidadão da cidade do meu Deus, no céu. A nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Então, a gente não sabe qual é esse novo nome, mas sabemos que aquele que se manter fiel vai viver a eternidade ao lado de Deus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que amam a sua vinda. O mundo, a maldade dos homens, as tragédias da vida podem até soterrar, destruir, nos abater, acabar com os nossos sonhos, mas a graça de Deus nos promete vida eterna. E Lucas 21:18-19 diz assim: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Nós vamos perder os cabelos ao longo do caminho. Nós vamos ter os nossos cabelos arrancados pela circunstância. Mas quando nós voltarmos para Deus, nós estaremos intactos. Porque Deus vai resgatar quem somos, a nossa essência. É assim que Deus está nos dizendo. Eu tenho o melhor para você. Basta você escolher. E na parte, versículo 3, a parte C, é uma alegria renovada. Quando Jesus diz assim: e também escreverei nele o meu novo nome. Diante da nova e encantadora realidade da presença face a face. Quando eu falo de Jesus, eu falo com... Só que, pensa, quando a gente chega na frente dele, face a face, para tudo, para tudo. Nada vai se comparar ao que nós vivemos hoje. Nada vai se comparar ao que eu estou falando hoje. Nada, nada. Porque tudo vai vir à tona numa explosão de sentimento, numa alegria tão profunda. A verdade é a seguinte: o cuidado divino, a estabilidade eterna que Deus já nos garante, a eternidade garantida que Ele está nos garantindo agora e uma alegria renovada. É o que nós temos pré-determinados para nós. Basta a gente escolher que lado quer ficar. E esse tem que ser o conforto para a vida dos crentes. E quando ele diz assim, quem tem ouvidos ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Há 3 descrições simbólicas nesse texto, eu até marquei aqui para não pular nenhum detalhe. São notáveis as cartas de Jesus. Primeiro, a porta. Fala da oportunidade, a porta está aberta. Então, nós temos oportunidade de servir a Deus. Então, para isso, nós precisamos buscar discernimento de Deus. A segunda coisa importante que eu anotei é que fala de uma chave. A soberania de Deus que abre e fecha portas. Então, nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. E a última coisa é a coluna, coisas que eu anotei e eu resolvi até anotar assim bem certinho para não esquecer de falar. Coluna fala da vida que Deus tem preparado para mim e para você no céu. Então nós precisamos nutrir a nossa fé e esperança para viver esse momento com amor. Portanto,
a chave na mão, a porta diante dos olhos e a coluna no coração. Não esqueça. Sigamos firmes, confiantes na palavra de Deus. E sigamos com fé, esperança e amor. Amém? Se essa palavra te ajudou de alguma maneira, digita seu amém. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração breve para nós encerrarmos. Amém? Se por acaso você quiser fazer uma oferta de amor para o ministério, para que a gente continue trazendo essas mensagens para você, a transferência pode ser via Pix, o pastor está colocando aí na tela para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá vendo como estou procurando? Preocupada, né? Eu coloco no finalzinho, sendo que todo mundo coloca no começo. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber todas as notificações e esses cultos vão permanecer. Eu tenho certeza que vai permanecer até novembro, tá? Todo domingo, às 19h30. Você já pode até programar na sua agenda. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá bom? Depois eu não sei como vai ficar, se vou voltar com o presencial e gravar, mas eu não vou parar com as gravações. Se você falar assim, agora eu estou frequentando uma igreja online. Amém, tá bom? Que a gente não vai parar. Bom, vamos orar então? Querido e amado Pai, a sua palavra veio como um bálsamo para os nossos corações, nos mostrando, Senhor, que é o Senhor que abre, que fecha as portas da nossa vida. Ah, Deus Todo-Poderoso, veio como uma fonte, um refrigério novo. Nos mostrou que o Senhor tem a chave que abre cada lugar, e é o Senhor que vai destravar as nossas vidas, trazer cura, trazer discernimento, revelação. Nós aprendemos hoje, meu Deus e meu Pai, que nós somos colunas, que é assim que Deus nos vê. E que nós devemos entrar na presença do Senhor de maneira aprovada. Ajuda-nos, Senhor, a aumentar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores, a levarmos verdadeiramente o Evangelho de Cristo a toda criatura, com pequenos passos, aqueles que dizem que não sabem. Pequenos passos. Mas, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui, que ouviram essa palavra, que eles consigam colocar em prática, Deus, em nome de Jesus. Senhor, hoje eu quero ir além. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga a revelação da tua vontade. Eu te peço que o Senhor arranque todo o mal que está trabalhando nessa vida, nessa casa, nessa família. Que toda enfermidade caia por terra. Que toda dificuldade financeira, Senhor, em nome de Jesus, que toda dificuldade financeira acabe agora, Pai. Envia provisão para quem necessita. Abre portas de emprego, Deus. Abre portas de relacionamentos promissores. Ah, Deus Todo-Poderoso. Fecha a porta para o inimigo. Fecha a porta para as circunstâncias que têm travado essas vidas. Oh, Deus, abre portas para os teus milagres, para o teu cuidado, para o teu zelo, para o teu amor. Que cada um que está aqui, Pai, não tenha falta de nada, mas que o Senhor se renove como uma fonte inesgotável. O seu amor, o seu cuidado, a sua bênção, a sua graça em todos os dias das nossas vidas. Que cada um seja alcançado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a semana de cada um, segunda, terça, quarta e até o próximo domingo. Que eles sejam edificados e que eles tenham
uma sensação tão agradável daquilo que o Senhor está fazendo, que eles possam testemunhar do teu amor e do teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe infinitamente a vida de cada um. Sono tranquilo, uma semana de paz e tranquilidade. Eu amo cada um de vocês e eu posso falar assim, lendo os nominhos, eu realmente amo cada um de vocês. Sejam todos assim tocados por Deus. Não só pelo culto que foi falado, mas pela minha própria vontade. Que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau!